Nome completo: Eric Vinícius Oliveira Chaves. Eu trabalho com as demandas relacionadas com atendimento, relacionamento com atendimento. Sim, temos conhecimento. O que nós temos conhecimento é de que houve uma solicitação de averiguação de um problema, um suposto problema relacionado com a instalação interna da cliente, onde a qual informa que houve uma oscilação do nível de tensão da sua instalação, da sua casa, e que por conta disso, alguns equipamentos, um equipamento específico queimou. Diante disso, abrimos um procedimento padrão, aquilo que a norma nos orienta, na verdade nos faculta a fazer. Abrimos a análise, fizemos uma análise no sistema elétrico, e o qual nós não identificamos um nexo de causalidade, ou seja, não foi identificado nenhuma perturbação na rede naquele ponto, não só nessa unidade consumidora, como também dos vizinhos. Especificamente no dia, na data em que a cliente alega, não. Sempre é feita uma varredura em 2, 3 dias, antes ou depois. Nessa área em específico, não. A gente tem até outras áreas, como Araçagi, algumas outras áreas nas quais a gente tem uma atenção maior, são mais comuns. Nessa área, nem tanto. Sempre que existe uma reclamação do cliente, a gente vai averiguar em campo. E nem atendemos, sim. Tanto que a última aqui nós... Sim. No dia seguinte, principalmente quando é uma demanda emergencial, quando há a oscilação e há o nível de queda da energia, né? Queda do fornecimento. A interrupção do fornecimento. O que ocorre também é que nem sempre os problemas podem ser derivados de um problema na rede em si. Tem uma participação. Talvez seja a questão da demanda, né? Aquilo que ela utiliza. Porque uma vez que... Sim. Mas dependendo dos equipamentos, você pode ser um perturbador da rede. Dependendo dos equipamentos que você utiliza, sim. Porque dependendo dos equipamentos que utilizam uma energia reativa, isso você pode estar ocasionando algum problema para o sistema elétrico. Existem alguns equipamentos que o ideal seria que você tivesse uma subestação externa, por conta do cliente, por conta de ele ser um ofensor para o sistema. São alguns equipamentos como aqueles geralmente que utilizam bobinas, né? Equipamentos mais industriais, aquilo que não é tão convencional na rede normal, cliente normal. Não é só no tocante à quantidade de energia, mas sim a demanda que ela utiliza. São questões um pouco mais técnicas, né? Eu tenho perguntas, Excelência. Eu vi que o preposto tem bastante conhecimento na rede técnica e eu vou fazer perguntas técnicas. Quais são os critérios objetivos? E aí eu quero que você me responda se é em kilowatt, se é em kVA, desses equipamentos que você acabou de afirmar que necessita de subestação. É o que? É 1000 kVA? É 10.000 kW? Quais são os equipamentos? Qual é a tensão? Qual é o número que exige a criação de uma subestação? Nesse caso específico, quem pode clarear um pouco mais seria alguém que da parte técnica, especificamente da parte técnica. O senhor não sabe responder. Não, nós estudamos especificamente para essa... Nesse caso, eu desconheço a informação. Excelência, se o senhor me permitir, tem um documento juntado na réplica, que eu queria confrontar com o depoimento do depoente, em que, se a senhora pudesse abrir, só para ele dar réplica, se tiver...
Tem um documento da SEMAR em que ela fez a varredura da rede e eu queria que o colega aqui, o depoente, pudesse fazer a leitura desse documento. Se realmente ele vai manter o depoimento de que nesse dia não teve oscilação. Ou se ele vai retificar o depoimento dele. Eu gostaria que o senhor fizesse a leitura desse documento. Você quer que seja feita a leitura ou a interpretação em si? A interpretação. Uhum. Mas ele diz aqui que é isso. Então, pode responder? Sim. Esse é um relatório padrão, né, que é feito, né, e no qual a gente observa que existe uma data a data que foi encontrado de fato uma certa não conformidade com os padrões estabelecidos não é a mesma data em que ocorreu a reclamação falada pela cliente. Ok, mas o senhor afirmou anteriormente que lá não tem recorrência de reclamação. Neste dia a gente não identificou. Esse documento, então, ele atesta que a tensão estava fora dos limites. Uma data diversa. Não, eu não perguntei qual a data. Eu perguntei se afirma. É isso? Isso, uma data Afirma, diversa. é isso. Esse documento também da SEMAR, apesar de ser complicado, ele afirma também
que seriam feitas reparações na data do dia 25/8. Sim. O senhor sabe dizer se foram feitas? Eu não disponho dessa informação comigo. Eu só tô perguntando, não sabe dizer. Isso. Esse documento também afirma que haveriam compensações financeiras para a autora. O senhor sabe dizer se foram feitas? Só analisando as faturas subsequentes. Não sabe dizer, né? Então, eu estou satisfeito, excelência. Ok.